Olá, meus irmãos, boa tarde, boa noite. Hoje esse vídeo é muito especial para mim, muito especial, em que nós iremos conversar aqui um pouco. Vocês vão ver, eu peço que você fique até o final, tá bom? Que vai ter um testemunho muito forte no final aqui desse vídeo. Talvez esteja ventando um pouco, espero que não capte esse vento, mas que você possa focar na mensagem. Hoje nós iremos falar sobre o rei Ezequias. O rei Ezequias era um rei que andava nos caminhos do Senhor. Ele fazia o que era reto perante o Senhor. E ele era rei de Israel. Ele foi um dos últimos bons reis de Israel. O rei Ezequias fazia tudo o que Deus mandava. O rei Ezequias era temente a Deus. Ele era temente. Mas certo dia, esse rei ficou muito doente. E eu vou abrir agora para vocês o texto para que a gente possa ler o que aconteceu na vida deste rei. Está lá em Isaías, no capítulo 38, e diz assim: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhes disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E então o rei chorou muito. Meus irmãos, a gente consegue imaginar que o rei não queria morrer. Imagina você receber uma advertência dessa: você irá morrer. A simples possibilidade de morte já nos deixa, assim, aflitos. A simples possibilidade de se machucar ou de dar algum problema nos afasta do perigo. O perigo serve de alerta para nós. Se não é fácil de uma pessoa que não anda nos caminhos do Senhor ter uma notícia de morte ou simplesmente ter a noção de que o fim está próximo, agora tu imagina para uma pessoa que está nos caminhos de Deus, muitas vezes não entende. O sofrimento vem na vida das pessoas. Talvez eu esteja falando para alguém agora que não entende, porque essa pessoa diz: eu faço toda a vontade do Senhor e a minha vida está se acabando. Talvez eu esteja falando com alguém que está passando por câncer, essa doença maldita que leva tanta gente. E essa pessoa se pergunta: por quê? Por que eu? Por que eu? Ímpios, corretos, qualquer pessoa, ninguém quer chegar diante da morte. Ninguém se sente feliz diante da morte, a não ser aquele que não está querendo mais viver. Mas pergunte para qualquer pessoa se essa pessoa gostaria de morrer. Não. Todo mundo almeja uma felicidade, almeja ter uma longanimidade na vida. Ninguém está preparado para morrer e a história desse rei não é diferente. Não é diferente. Ezequias ficou muito triste porque ele estava cumprindo à risca tudo que o Senhor mandava. Ele orou, ele suplicou ao Senhor com toda a sua força, pedindo: Senhor, eu não quero morrer. Eu imagino aquele rei dizendo: eu não quero morrer, eu não quero morrer, salva a minha vida. Versículos anteriores, por milhares de razões, esse rei rasgava suas vestes em súplica. Eu imagino que nesse momento não foi diferente. Esse rei se achegou junto ao trono da graça e pediu, implorou por vida. E o texto continua no versículo 4, diz assim: Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e dize a Ezequias: Assim diz o Senhor,
o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos dos reis da Síria, e a ti e a esta cidade. E defenderei esta cidade. Ser-te-á isto da parte do Senhor, como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol, declinante no relógio de Acás. Assim retrocedeu o sol em 10 graus que já havia declinado. Então agora, esse rei ganha 15 anos de vida. 15 anos mais de vida. Imagina se alguém chegasse para você hoje e te dissesse, você tem mais 15 anos de vida. Ora, comparado a uma notícia de que você vai morrer de um dia para o outro, qualquer coisa é bem-vinda. Esses 15 anos eram bem-vindos para ele. Afinal, a oração dele surtiu efeito e Deus deu esses 15 anos de vida. Mas qual era o propósito de Deus de tirar a vida de Ezequias antes do tempo, já que ele deu mais 15 anos de vida? Meus irmãos, quando a gente conhece a história, a gente vê que o filho de Ezequias, que foi o próximo rei de Israel, ele foi o pior rei que passou por Israel. Ele foi aquele rei que conduziu o povo na divisão. Quando esse povo foi dividido, ele, juntamente com todo aquele povo, adoraram ídolos, fizeram coisas tremendas, fizeram coisas horrendas, na verdade, né? Coisas horríveis, aonde profanou o templo de Deus, profanou o nome de Deus. O próprio povo que levava o nome de Deus agora estava completamente entregue aos ídolos. E quando que Manassés foi gerado? Exatamente nesses 15 anos. Nós sabemos que foi plano de Deus de dividir, né, dessa divisão das 10 tribos e das 2 tribos, a divisão da casa de Israel em tribo de Judá e Efraimitas, ou a casa de Israel. Judá e casa de Israel. Isso foi arquitetado por Deus. Mas infelizmente, o filho do rei Ezequias é quem conduziu nesse meio tempo o povo também. Então muitas vezes a gente pede para o Senhor um tempo de vida a mais, implorando, porque, né? O Senhor está me levando, por quê? Qual é o objetivo disso? Muitas vezes Deus está poupando uma geração que muito provavelmente sairia de você. Essa geração que muitas vezes pode arruinar os planos de Deus. Muitas vezes Deus está te poupando de um pior que pode acontecer lá na frente. E é exatamente isso que aconteceu. É muito difícil, de qualquer maneira, eu entendo o lado do rei, porque é muito difícil você ouvir uma notícia de que você vai morrer. Ninguém está preparado para a morte. Esse rei gritou por socorro, eu não quero morrer. Há 10 anos atrás, exatamente 10 anos atrás, um senhor dá entrada no hospital com fortes dores no peito. Fortes dores no peito. Não existe leito nesse hospital disponível para atender a esse senhor. Esse senhor tinha uma idade mais ou menos de uns 68, 70 anos, magro, mas o histórico dele não era bom, porque esse mesmo senhor já tinha passado por uma cirurgia de coração há 10 anos atrás daquela internação. E a gente sabe que quando a gente passa por uma cirurgia dessas, algumas coisas não podem seguir da mesma maneira como você faz. Infelizmente, esse senhor não parou de fumar, não parou de beber, e o seu quadro clínico ficou muito complicado, muito complicado. Ora, no mesmo dia, nesse mesmo hospital, se internou um rapaz, também com dores no peito, só que novo, 28 anos.
com uma vida inteira pela frente, uma vida inteira pela frente, uma família, filho, vontade de viver, se internou nesse mesmo dia, também com dores no peito. Naquela noite em que aquele jovem e aquele senhor estavam naquele hospital, aquele senhor que estava naquela cama, aguardando por alguma resposta médica, recebe então uma visita de um anestesista. E esse anestesista chega com a planilha e diz para ele: senhor, o senhor fez uma cirurgia 10 anos atrás, o senhor não parou de fumar, o senhor não parou de beber. O senhor sabe que a cirurgia que você vai ter que fazer de novo é de alto risco, altíssimo risco, mas é uma tentativa que nós teremos que fazer, porque a tua situação está comprometida. Então aquele senhor concorda e assina aquele documento para fazer novamente a cirurgia que já tinha sido feita 10 anos atrás. Aquele jovem de 28 anos estava num leito ao lado, acompanhando tudo e preocupado. Não queria estar ali, não foi ali para se internar, ele foi ali para uma consulta, achando que era só uma dor muscular, alguma coisa assim. Pois aquele jovem começa a ficar apreensivo com tudo que ele está vendo. Os médicos vêm para ele então e dizem assim: olha, nós precisamos fazer algum exame. E aí leva aquele jovem para fazer um exame, e durante o exame os médicos só sacodem a cabeça. A situação do jovem também era crítica, era muito crítica. Mas de um lado nós tínhamos um senhor com 68 anos de idade, aproximadamente, que tinha tido uma oportunidade de vida a mais. Algumas restrições que não foram obedecidas. De outro lado, um jovem com 28 anos, cheio de vida pela frente, querendo viver, não sabia o que estava fazendo ali, não sabia dos riscos que corria. Então, esse jovem pega no sono e quando chega às 2 da manhã, ele se acorda com aquele senhor gritando por socorro. A junta médica chega naquele ambiente de emergência, porque não existia leito. Naquele ambiente de emergência, a junta médica chega às pressas e leva aquele senhor. Aquele jovem com aqueles gritos e tudo, ele fica apavorado, vira para o lado como se não quisesse ouvir o que estava acontecendo. No outro dia pela manhã, aquele jovem olha para o lado e a cama daquele senhor está vazia. Aquele jovem pergunta para um médico: o que aconteceu com aquele senhor? O que houve com ele? Ele foi fazer uns exames e tal. Não fica convencido, pergunta para outro. Fala a verdade, o que aconteceu com aquele senhor que estava pedindo socorro 2 horas da manhã? Então o médico diz: infelizmente ele não resistiu e faleceu. Meus amigos, o desespero daquele jovem começa a tomar conta dele. Ele tem 28 anos, ele tem uma vida inteira pela frente, ele não quer morrer, não quer morrer. Então ele chama aqueles médicos às pressas e diz assim: eu quero ir embora, é agora. Eu vou embora agora, desliga tudo isso daqui, eu não quero fazer nada de cirurgia, eu quero ir embora. Pois então, naquele nervosismo inteiro, o médico vem com um papel na mão e diz assim: esse daqui é o papel da tua dispensa, da tua alta. Você pode assinar, por favor, porque nós não seremos responsáveis pela tua vida. Você pode viver 1 semana, 1 mês, 1 ano, como você pode atravessar a rua e morrer. A decisão é sua, está aqui o papel, pode assinar. Então aquele jovem assina. Aquele jovem, em vez de assinar aquele papel, ele pensa bem e diz: eu preciso pensar e talvez fazer essa cirurgia, né? Fazer os procedimentos que precisam ser feitos. Então, desiste de ir embora. Passando alguns dias,
é marcada uma cirurgia. Essa cirurgia não seria fácil, porque era uma cirurgia de ponte safena, onde a maioria das pessoas que fazem essa cirurgia tem mais de 60 anos, 55, 60 anos. Agora, um jovem de 28 anos é um alto risco, porque as veias não são elásticas, estão muito rígidas ainda para uma cirurgia de tão alto risco. Então, esse jovem decide por fazer essa cirurgia. O tempo vai passando naquele hospital e se encontra um leito disponível. Depois de 5 dias, esse jovem vai para o leito. E aí precisa organizar bloco cirúrgico, fazer mais exames e tudo o que era necessário para que essa cirurgia pudesse acontecer. Um dos exames acusa que mais de 80% da coronária desse jovem está comprometida e que essa cirurgia é indispensável para a vida dele. Os riscos são grandes. Em meio a tanto sofrimento, em meio a tudo isso, aquele jovem pensa e diz: eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Eu não estou preparado para morrer. Um filme passa na cabeça e esse jovem vê que, por mais que ele estivesse na igreja, por mais que ele estivesse, entre aspas, fazendo, o que todos fazem, os rituais, ele estava longe da vontade de Deus. Aquele jovem pega uma Bíblia e devora aquela Bíblia em uma semana, como se isso fosse garantir alguma coisa. Mas no fim das contas, o que passa na cabeça desse jovem é: se eu partir hoje, eu estou perdido. Eu estou perdido. O que uma pessoa poderia fazer para garantir a sua salvação nos últimos dias de vida? Você pode me dizer do ladrão da cruz que aceitou e Jesus concedeu a ele, sim, a vida eterna. Mas como poderemos ter a certeza da salvação em meio à morte iminente? Como poderemos ter essa garantia sem nem saber ouvir a voz de Deus? É muito difícil, é muito difícil. Esse jovem, então, com muita súplica e oração a Deus, como nunca tinha feito na vida dele, ele implora: meu Deus, eu não tenho mais nada para te pedir, mas eu te peço, se tu tiveres um plano para a minha vida, se tu tiver um plano para a minha vida para seguir, que me conceda mais tempo de vida, que o Senhor me faça passar por essa cirurgia, que o Senhor me dê, Senhor, a oportunidade de viver. Eu tenho um filho de 5 anos, eu tenho uma vida inteira pela frente, uma família, e principalmente, eu não quero estar perdido. Eu não quero estar perdido. Momentos muito difíceis, onde você tem que chamar o seu filho para ver, talvez pela última vez. Você não sabe o que falar para aquela criança, porque você precisa ser consolado. Uma criança de 5 anos que não entende nada, não sabia que estava vendo o pai, talvez pela última vez. Um momento muito difícil. Mas vai chegando o dia da cirurgia, vai chegando o dia, vai chegando. Até que chega esse dia. E nesse dia, os médicos te preparam para a cirurgia e te dizem assim: te despede dos teus familiares, porque não há garantia de que você volta.
Meus amigos, quando passa por aquele corredor que vai chegando na sala de cirurgia, então se encontra com a família. E lá está a mãe, irmãos, esposa. E o recado para eles foi o mesmo: te despede do teu marido, porque a gente não sabe se ele volta. Meus irmãos, qual é o sentimento nesse momento? Qual é o sentimento nesse momento? É o mesmo: eu não quero morrer. Eu não queria morrer, meus irmãos. Eu não queria morrer, mas eu queria um objetivo para a minha vida. Eu disse para Deus: meu Deus, se eu for voltar, que o Senhor me ponha um objetivo. E se esse objetivo for levar o teu nome aos 4 cantos da terra, que assim seja. Muda a minha vida, muda esse corpo, mas ao mesmo tempo muda esse espírito. Meus irmãos, o beijo da despedida na esposa nesses dias não foi fácil. Entrar naquela sala e ver aquela junta médica não foi nada fácil. Não foi nada fácil. Ouvir do médico: nós vamos colocar um soro e você vai dormir. E você sabe que pode ser as últimas palavras que tu está ouvindo de alguém. E tu não tem a garantia de que você vai voltar. Isso não é nada fácil. Eu não me lembro de mais nada. O que eu posso dizer para vocês é que não foi uma ponte safena, foram 4 veias corrigidas. E o milagre foi feito. Eu não sabia, eu voltei, mas eu não sabia o que tinha acontecido. Quando eu abri meus olhos, eu disse: pronto, eu estou aqui nessa terra ainda, então é sinal de que Deus tem um objetivo para mim. Eu não descobri logo em seguida qual era o meu chamado. Não, eu só descobri que eu precisava mudar. Eu não mudei de uma hora para outra. Não, eu tive que reaprender muitas coisas na minha vida. Mas Deus não esqueceu da minha promessa. E eu também não me esqueci. E eu estou aqui para cumprir isso. Meus irmãos, eu não queria morrer. Eu não queria morrer. A diferença é que eu não quero que o meu filho, eu não quero que a geração vindoura seja atacada por essa decisão, muito pelo contrário. Sim, o rei Ezequias, ele foi um ótimo rei, mas o prolongamento de vida que foi dado a ele foi uma tragédia para o povo de Israel. Mas o meu prolongamento de vida, eu quero que seja bênção, meus irmãos. Eu não estou me comparando ao rei de Judá, não é isso que eu estou querendo fazer, não. Simplesmente é porque hoje fazem 10 anos. E quando eu olho 10 anos atrás, eu vejo aquele senhor que tinha feito tudo errado e que não teve mais 10 anos pela frente. E eu estou aqui 10 anos depois, falando com vocês. Eu estou aqui 10 anos depois, lutando comigo mesmo. 10 anos depois, pregando a mensagem de Deus. Foi necessário Deus me arrancar de um sistema religioso para me mostrar uma verdade. Foi necessário Deus me dar uma depressão para que eu entendesse que eu dependo de Deus completamente, não de pessoas. Muitas coisas, todas as coisas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu estou aqui hoje para dizer para vocês que eu não queria morrer. Eu não queria morrer. Mas eu me comprometi com o Senhor que se Ele me desse uma sobrevida, eu estaria aqui para cumprir o meu objetivo. E o meu objetivo
é levar pessoas aos pés de Jesus, é mostrar a verdade independente do que seja. Eu quero ser uma bênção. Eu estou aqui diante de vocês, agradecendo ao meu Deus por mais 10 anos de vida, agradecendo ao meu Deus por não deixar eu partir naquele momento. Por mais egoísta que eu fosse, meus irmãos, eu estaria perdido. E eu tinha essa convicção. Diferentemente do rei Ezequias, eu estaria perdido. Eu tinha essa convicção. Então, tudo que eu peço para o meu Deus é, pelo mínimo tempo de vida que me dê, que Ele coloque a eternidade nos meus olhos, que Ele coloque a sua palavra no meu coração e que Ele me use para transmitir a mensagem de Deus. Então, este é o meu testemunho para contar para vocês. Eu espero do fundo do coração que Deus te ilumine, te guarde, te proteja e que, se chegar o teu momento, que você esteja preparado, para partir e estar com o Senhor, que é infinitamente melhor. Eu tenho noção disso hoje, mas eu não tinha há 10 anos atrás. Então, hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o seu coração. Deus está atento e atrás de pessoas comprometidas em fazer a vontade dEle. Que Deus possa te abençoar e te guardar. Até o próximo vídeo.